A velha carroça parou, levantando uma espessa nuvem de poeira vermelha que se agarrava à sua chita desbotada. Inês de Sampaio desceu primeiro, e o calor do meio-dia em Diamantina, seco e sufocante, prometia uma luta árdua até que o telhado desabado da Ferraria do Lobo fosse reparado. Seus 3 filhos a seguiam, os olhos grandes e vazios, refletindo o desespero que ela se esforçava tanto para esconder sob o avental gasto. Clara, a mais velha, de 10 anos, segurava firme a mão de João, de 7, enquanto Sofia, de 3, dormia enrolada num chale, alheia à miséria que o cercava. A construção, feita de pau a pique, parecia prestes a ceder, com a palha do telhado apodrecida e os pedaços de barro caindo. Este era o único lar que o pouco dinheiro da herança do seu falecido marido, misturado à pequena venda dos móveis, pôde comprar. Baltazar Loureiro, o agiota, havia sorrido com dentes grandes demais ao lhe entregar as chaves enferrujadas, garantindo-lhe que aquela terra, embora afastada, era fértil para quem tivesse força de vontade. Ela não tinha a menor ideia de que a ganância de Baltazar tinha um preço muito mais alto que os poucos réis que pagou. "Aqui vamos trabalhar, meus amores", disse Inês, sua voz rouca de tanto engolir a ansiedade. O cheiro de mofo e ferrugem era forte, e o chão, coberto por uma camada espessa de pó, prometia esconder mais do que apenas sujeira. Ela era filha de um ferreiro. Os braços magros carregavam a força de quem cresceu entre o fogo e o metal. Seu pai, antes de morrer, deu-lhe um pequeno amuleto, uma pedra lisa do rio presa a um cordão de couro que ela usava no pescoço. Era o seu talismã, um lembrete do ofício, da resiliência. Enquanto descarregava a bigorna, o coração de Inês batia no ritmo de uma promessa silenciosa. Eles iriam sobreviver. O primeiro dia foi dedicado a limpar a miséria. João e Clara juntavam os pedaços de madeira podre, enquanto Inês, com um balde d'água emprestado da vizinha mais próxima, tentava varrer a lama seca e a palha. A lamparina já acesa, mesmo durante o dia, para clarear os cantos mais escuros, tremia com o mínimo sopro de vento, espalhando uma luz pálida sobre a desordem. A bigorna era o centro de tudo, uma massa de ferro pesada e silenciosa. Ela a havia encontrado jogada num canto, quase submersa na sujeira. Inês, com um esforço que lhe doeu os ossos, a arrastou para o centro do piso de terra batida, o lugar onde seu pai sempre dizia que a alma da forja residia. Agora, o primeiro golpe. Ela murmurou para si mesma, sentindo o peso familiar do martelo que também era de seu pai, a madeira lisa e gasta de tanto uso, para trazer a sorte. O martelo, porém, estava estranhamente leve, como se o trabalho ali tivesse abandonado a alma do metal. Ela levantou o martelo acima da cabeça, a sombra alongada pela luz baixa da lamparina, e o deixou cair com toda a sua força na face da bigorna. Bong! O som era alto demais, ressoando pela pequena cabana de pau a pique e silenciando instantaneamente o barulho dos insetos do sertão que zumbiam lá fora. Mas não foi o eco do metal que a fez parar. Foi o som oco que veio de baixo. Inês soltou o martelo, que caiu no chão com um baque surdo. O chão, justamente debaixo da bigorna, tinha cedido, revelando uma fenda escura na terra batida. A poeira fina suspensa no ar cheirava a cobre e a algo mais, algo metálico e frio, um segredo guardado por anos de abandono. Seu coração começou a bater descontroladamente. Um tambor na escuridão. Ela se ajoelhou, afastando a terra frouxa com as mãos. Clara, assustada com o barulho, correu para o lado da mãe. "O que é isso, mamãe?" Inês não respondeu. Ela conseguiu alargar a fenda o suficiente para enfiar a mão. O que seus dedos encontraram não foi pedra nem terra, mas algo liso, pesado e geometricamente perfeito. Com a ajuda de uma barra de ferro, ela forçou o buraco até conseguir levantar uma tábua de madeira mal feita, coberta de mofo. Abre-se o buraco.
Lá dentro, envoltas em pano de aniagem grosso e seco, estavam as formas. Eram moldes de ferro, incrivelmente detalhados e pesados, mas o que os tornava terríveis era o brilho que ainda reluzia nos seus entalhes, o resíduo fino de ouro. Eram moldes destinados à cunhagem, mas de um padrão que não pertencia à diamantina. Aquelas formas não eram feitas para fazer ferraduras. Eram feitas para forjar dinheiro, moeda falsa. Inês sentiu um calafrio na espinha, apesar do calor intenso. O toque do ouro frio, mesmo que apenas resíduo, era a antítese do seu talismã de rio. Era perigoso, sujo, carregado de vingança e perdição. Ela olhou para os filhos, para o telhado úmido e podre, para a lamparina que mal iluminava a verdade. Aquelas formas valiam mais do que ela jamais teria, mas eram uma sentença de morte se caíssem nas mãos erradas. Ela rapidamente empurrou as formas de volta para o buraco e cobriu a abertura com a bigorna novamente, a respiração presa na garganta. O cheiro de mofo agora parecia um aviso. A riqueza não era a sua promessa, era o seu peso. Aquele milagre de sobrevivência se tornara, em um segundo, uma ameaça de destruição. Naquela noite, sob a luz fraca da lamparina, Inês não dormiu. Ela ouviu cada ruído do sertão, o vento seco roçando as paredes de pau a pique, cada chiado que parecia um sussurro. Ela sentiu que a poeira que cobria o chão já não era apenas sujeira, mas o rastro invisível que alguém iria seguir. No dia seguinte, Baltazar Loureiro, o agiota, apareceu. Ele alegou que havia esquecido uma ferramenta, mas seus olhos pequenos e injetados de sangue varriam a cabana com uma intensidade que Inês nunca havia notado antes. Seu nervosismo era palpável, seu terno já lustroso pelo uso, agora empoeirado pela viagem. Ele tateava o chão, batendo com a ponta da bengala nos lugares mais improváveis. Baltazar parou bem ao lado da bigorna, e por um instante o silêncio na forja foi mais opressor que o calor. Inês, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Se por acaso encontrar algo de valor que não estava no inventário, a justiça exige que o devolva. Seria uma pena que o delegado Ramos, um homem muito seco e inflexível, tivesse de se envolver. O nó na garganta de Inês era puro pavor. Ela sabia. Ele não sabia o quê, mas sabia que havia algo. Ele não procurava uma ferramenta. Ele procurava o segredo que a bigorna escondia. Seu talismã de pedra do rio, que ela apertava sob o avental, parecia aquecer, uma pequena chama contra o gelo da sua nova realidade. Não encontrei nada, senhor Loureiro, respondeu Inês, tentando que sua voz soasse normal, apesar do peso do desespero que lhe roubava o ar, apenas o cheiro de mofo e muita sujeira. Baltazar se virou, mas parou na porta. Seus olhos voltaram para a bigorna. Inês sentiu que por trás daquele olhar ganancioso jazia a certeza do que ele havia perdido e a vingança que ele planejava para recuperá-lo. O agiota se foi, mas o ar da forja ficou pesado, contaminado pela ameaça. Inês sabia que a sua nova vida não era mais uma luta contra a pobreza, mas uma corrida contra o tempo. Seu primeiro ato como proprietária da forja, um golpe de sorte, havia marcado a sua família como alvo na mira de todo o município. Inês sentiu o peso do olhar de todo o município sobre o telhado da sua frágil pau a pique. A forja era agora uma jaula de ferro, e o único que sabia do tesouro também era aquele que viria primeiro para tirar-lhe a vida. A visita de Loureiro, o agiota, havia deixado na ferraria do Lobo um rasto de medo tão denso que nem a poeira da terra batida conseguia absorver. Inês não podia mais trabalhar na forja, pois cada golpe na bigorna parecia um convite à descoberta. Naquela mesma noite, enquanto o sertão dormia sob um céu sem lua, ela agiu. As crianças, exaustas pelo dia, dormiam em um canto sob um cobertor fino. O único som era o grilo noturno e o farfalhar da palha podre do telhado. A lamparina, pousada no chão, lançava sombras dançantes que transformavam as paredes de pau a pique
em figuras ameaçadoras. Inês se ajoelhou e, com as mãos trêmulas, mas firmes, começou a cavar em volta da bigorna. Ela usou uma colher de pedreiro, a única ferramenta silenciosa que possuía. O cheiro de mofo no ar da forja era avassalador, misturando-se ao odor ferroso da terra. O seu coração palpitava como um beija-flor enjaulado. Ela precisava esconder as formas mais fundo, longe do alcance da bengala curiosa de Loureiro e, principalmente, da autoridade implacável do delegado Ramos. Ela sentia a pequena pedra do rio, o seu amuleto, aquecer em seu peito um contraponto frio à febre do medo. Era a única coisa que restara de seu pai, um homem que fazia a justiça com as próprias mãos quando as leis do império falhavam. Ela se perguntou se o seu pai, o ferreiro, havia forjado apenas ferraduras naquele lugar. Depois de cavar por quase 1 hora, Inês conseguiu levantar a pesada bigorna, apoiando-a sobre um pedaço de madeira. A cova estava aberta, revelando o baú improvisado com as formas de cunhagem, o metal pesado e frio, manchado pelo tempo e pelo segredo. Ela as retirou rapidamente, sentindo o resíduo fino de ouro na ponta dos dedos. Um toque que parecia sujo, pecaminoso. Não era um milagre, era uma maldição. O plano era simples, cavar um buraco novo e mais profundo no canto mais úmido e esquecido, perto da porta. Mas enquanto Inês tentava arrastar o baú pela terra fofa, ouviu passos secos lá fora. O corpo de Inês congelou. Ela se agachou instantaneamente no buraco, cobrindo o baú com o próprio corpo. O som dos passos parou logo na porta. Era uma figura alta, com a silhueta projetada pela tênue luz da lamparina. Não era Baltazar Loureiro, mas um dos seus capatazes, o temível Chico, conhecido pela sua lealdade cega ao agiota e pelo chicote que carregava. A ação foi rápida e silenciosa. Inês prendeu a respiração, sentindo o gosto metálico da poeira na boca. O capataz parou, cheirou o ar e murmurou algo inaudível. Ele caminhou ao redor da forja, seus passos pesados e lentos, como se estivesse caçando. Cada ruído dos passos parecia amplificado na escuridão. O cheiro de mofo e o suor frio de Inês misturavam-se. O capataz bateu na parede de pau a pique com a mão, testando a solidez da estrutura antes de cuspir no chão e se afastar. Inês esperou mais 5 minutos, o corpo dormente, a cabeça girando. Quando teve certeza de que ele se fora, ela saiu do buraco, o desespero quase vencido por uma explosão de adrenalina. Na manhã seguinte, Inês tentou restabelecer a normalidade, usando a desculpa de reabrir a forja para buscar materiais. Ela foi até o armazém principal, o único lugar em Diamantina que vendia carvão de qualidade e ferro-gusa. Seu avental estava limpo, mas a chita desbotada ainda gritava a sua pobreza. O comerciante, um homem gordo chamado Evaristo, a atendeu com um sorriso nervoso, evitando o contato visual. Quando Inês pediu crédito para uma saca de carvão, sua voz falhou. Dona Inês, sinto muito, a conta aqui é à vista. Ninguém mais dá crédito para a ferraria do Lobo, Evaristo disse, limpando o balcão com um pano sujo. Ele sussurrou, olhando para os lados. Loureiro me mandou um aviso. Disse que a senhora tem dívidas não declaradas com ele. É melhor não se meter com esse agiota, Inês. Ele tem o delegado Ramos nas mãos. O nó na garganta de Inês apertou. Ela sentiu o peso da opressão social. Baltazar Loureiro, movido por sua vingança e ganância, já estava fechando todas as portas de sobrevivência. A forja, sem carvão, era inútil. A única alternativa era o segredo no chão. Ela voltou para a cabana de pau a pique com as mãos vazias. As crianças estavam famintas e ela só tinha um punhado de fubá. Aquele dia, Inês não conseguiu nem rezar. Sentou-se ao lado da bigorna, agora firmemente assentada em seu novo local, escondendo as formas sob a terra úmida e fofa do canto. Sua filha Sofia, a pequena de 3 anos, se aproximou, estendendo a mãozinha.
Em sua palma havia um pequeno objeto. Mamãe, a pedrinha brilhante, Sofia disse com a voz inocente, erguendo um minúsculo resíduo de metal dourado que Inês havia deixado escapar ao cobrir a forma. Inês sentiu um arrepio. Ela pegou o fragmento, um grão de ouro, e o escondeu rapidamente. O ouro era tão perigoso quanto o chumbo quente. É só sujeira, minha flor. Não pegue. À noite, a tensão se tornou insuportável. Inês estava deitada, tentando consolar Clara e João, que choravam de fome, quando ouviu um galope seco e distinto. O som não vinha da estrada principal, mas da trilha de volta, a que dava para a fazenda do Coronel Costa. O galope parou bruscamente na porta da forja. O coração de Inês deu um salto e o seu amuleto de pedra fria do rio pareceu queimar em seu peito. A porta rangia. Dona Inês de Sampaio? Era a voz seca e cortante de delegado Ramos. Inês se levantou, os joelhos fracos. Ela acendeu a lamparina e abriu a porta. O delegado Ramos era um homem robusto, com um bigode militar e olhos sem brilho. Ele segurava um papel enrolado e cheirava aguardente. A justiça estava em sua mão e era corrupta. Ele não entrou. Apenas estendeu a mão com o papel. O agiota Loureiro me informou que a senhora está se recusando a pagar uma dívida antiga de seu falecido marido, uma promessa que deve ser honrada com bens. Caso a dívida não seja liquidada antes do sol nascer, eu, Ramos, terei a permissão para entrar e confiscar o único objeto de valor que me interessa, o objeto que tem o tamanho exato de um cofre. Inês pegou o papel, sentindo o pergaminho áspero contra os dedos. O delegado Ramos não havia mencionado a bigorna, mas o objeto de valor que me interessa era uma ameaça clara. Ele não estava vindo pela dívida do marido, ele estava vindo pelas formas. Inês observou o delegado Ramos virar o seu cavalo e desaparecer na escuridão. Ela fechou a porta. Não havia como pagar a dívida e o sol nasceria em poucas horas. Ela estava sozinha, cercada pelo cheiro de mofo e pelo segredo que a estava condenando. A única forma de sobrevivência, o ouro, era o que a levava à beira do abismo. Ela olhou para o buraco disfarçado debaixo da bigorna. Ela tinha que escolher, deixar o delegado Ramos confiscar uma bigorna vazia e morrer de fome, ou usar o baú para forjar a própria salvação. Naquela madrugada, Inês fez a sua escolha. O desespero era um motor mais forte que o medo. Ela precisava de dinheiro e precisava rápido. O ouro que cobria as formas de cunhagem não era moeda pronta, mas era ouro de lei, valioso, o suficiente para comprar um pouco de paz, ou, ao menos, mais tempo. O baú do segredo continha não só as formas de moedas falsas, mas também um pequeno pacote embrulhado em couro que Inês encontrou aninhado no fundo. Dentro havia barras de ouro em estado bruto, pequenas o suficiente para serem escondidas e grandes o suficiente para serem tentadoras. Ela se perguntou se o antigo ferreiro, seu pai, já havia usado a forja para fins menos honestos do que ferraduras. O cheiro de mofo pairava na escuridão da pau a pique, mas Inês acendeu o fole. Não para cunhar, mas para derreter. A forja, abandonada há anos, respondeu ao seu toque. O carvão crepitou, a brasa avermelhada espalhou uma luz intensa e quente, transformando a escuridão úmida em um inferno acolhedor. Inês vestiu luvas de couro velhas, sentindo o calor seco em seu rosto. Ela tirou a pequena barra de ouro do pacote de couro e a colocou no cadinho, usando as pinças enferrujadas que encontrou no chão coberto de poeira. Clara acordou com o barulho do fole. Ela se sentou, os olhos assustados pela visão da mãe, iluminada pela luz do fogo, manipulando o metal. — O que a senhora está fazendo, mamãe? O delegado vai voltar, sussurrou a menina. — Estou cozinhando a nossa salvação, meu anjo. É o fogo da promessa. Inês respondeu, sua voz firme, mas baixa. O ouro derreteu rapidamente, brilhando com um calor hipnótico.
Inês derramou o metal líquido em um pequeno molde de argila para que parecesse apenas uma pepita grande e amorfa, e não uma barra de cunhagem. Ela precisava vender aquilo sem levantar suspeitas. O calor do fogo não era suficiente para derreter o medo que a envolvia. Ao amanhecer, com a pepita quente ainda no bolso, Inês correu para a cidade. Ela sabia que tinha apenas alguns minutos antes que o delegado Ramos voltasse para executar a ordem de confisco. O agiota Loureiro, sem saber, havia dado a ela o motivo exato para sair. Ela foi direto ao capataz da fazenda do Coronel Costa, um homem conhecido por comprar ouro em segredo e não fazer perguntas. Inês apresentou a pepita, suja e irregular. "Quero trocá-la por moedas, agora mesmo", ela disse, tentando ofegar menos, sentindo a chita desbotada do seu vestido suada de ansiedade. O capataz, um homem de rosto rude e silencioso, pesou o ouro, seus olhos estreitos. Ele pagou a ela o preço justo, talvez um pouco menos, mas Inês não reclamou. Ela pegou o dinheiro, o bastante para pagar a dívida, comprar carvão, comida e um pouco de tecido. Inês correu de volta para a ferraria do Lobo. Chegou a tempo de ver a poeira que o cavalo do delegado Ramos levantava ao se aproximar. O delegado Ramos desceu do cavalo, os olhos secos e impacientes. Baltazar Loureiro, o agiota, estava logo atrás, sorrindo com a satisfação antecipada. "Dona Inês, o prazo se esgotou", disse Ramos, apontando para a porta da pau a pique. "Vou executar a ordem de confisco. Onde está o cofre?" Inês respirou fundo. Ela retirou a bolsa de moedas, agora pesada, e a jogou no chão poeirento. "Aqui está o principal, delegado. Mais um terço. Pela dívida do meu marido", ela disse, com a voz que parecia surpreender até a si mesma. "A promessa está cumprida. Não há mais dívida." O delegado Ramos e Loureiro pararam, chocados. O agiota correu para pegar a bolsa de moedas. "Isto não é o bastante. O juro. O juro. Há mais coisas de valor aqui, Ramos. Eu sei que há!" gritou Loureiro furioso. Ramos se virou para Inês, o rosto contorcido pela raiva reprimida. Ele havia planejado levar a bigorna e, consequentemente, as formas de cunhagem. O dinheiro que Inês pagou frustrou seu plano. O delegado Ramos sorriu, e o sorriso era o mais frio que Inês já havia visto. Era o prenúncio de uma vingança. "A senhora pagou a dívida do seu falecido, mas há outra ordem", disse Ramos, com uma voz falsamente calma. "Uma denúncia. O senhor Loureiro me informou que a senhora está armazenando material ilegal, um segredo que pertence à coroa. Ramos e Loureiro entraram na forja sem pedir permissão. Inês ficou imóvel, o corpo tremendo, o seu amuleto do rio tão quente que quase a queimava. Seus olhos encontraram os de Clara, que estava branca de medo. Os dois homens começaram a revirar o lugar, movendo os instrumentos enferrujados, jogando fora a palha podre, levantando o colchão gasto onde as crianças dormiam. O cheiro de mofo era o único a celebrar a confusão. Baltazar Loureiro foi direto à bigorna. Ele a chutou, testando o chão. Ele olhou para Ramos com um olhar de pura ganância. "Ramos, a bigorna! Eu vendi esta forja, mas o ferro forjado é propriedade real. Preciso que ela seja removida!" gritou Loureiro, a fúria tomando conta de si ao ver que Inês tinha pago a dívida, mas não conseguido as formas. O delegado Ramos pegou uma alavanca e começou a forçar a bigorna, bem em cima do local do primeiro esconderijo. O suor corria pela testa seca do delegado. A tensão era insuportável. Inês fechou os olhos, rezando um Pai Nosso silencioso. Se encontrassem as formas, não seria apenas o desespero que a consumiria. Seria a forca. Eles conseguiram mover a bigorna. O primeiro buraco, agora vazio, foi revelado. Loureiro gritou de raiva. "Vazio! Onde estão os moldes, Inês?" O delegado Ramos, no entanto, notou a diferença sutil. O canto perto da porta. A terra ali estava mais úmida do que o resto do chão de pau a pique. Ele se aproximou, sua respiração pesada. O seu pé tocou a terra fofa, e Inês soube que a luta final pela vida de seus filhos havia acabado de começar. Ela tinha escondido o baú exatamente ali,
sob a terra recém-cavada e mais úmida. O milagre daquele ouro que a salvara da dívida, agora, era o que a condenaria. Delegado, disse Inês, sua voz gélida, o que o senhor busca, eu já vendi, e está em forma de moeda legal, na bolsa do agiota Loureiro. Ramos ignorou-a. Ele se ajoelhou e começou a cavar com as mãos, sentindo a terra fofa e fresca, o cheiro de mofo agora intenso. A busca havia se tornado uma caçada pessoal, e o agiota Loureiro e o delegado Ramos não iriam parar até encontrarem o segredo de Diamantina. O delegado Ramos cravou as unhas na terra úmida. A poeira fina do chão de pau a pique se misturava ao suor de seu rosto. Baltazar Loureiro, o agiota, estava agachado ao lado dele, os olhos esbugalhados de ganância, farejando o segredo com uma intensidade quase animal. Inês observava a cena, sentindo o peso da sua pequena pedra do rio no pescoço. Ela sabia que este era o momento da verdade. O pequeno pacote de ouro em barra que havia derretido para pagar a dívida era apenas a ponta do iceberg, e agora eles estavam prestes a descobrir o tesouro da cunhagem falsa. Ela se preparou para o confronto final, mas não esperava a ironia da descoberta. Ramos grunhiu, afastando a última camada de terra. Ele parou confuso. O que deveria ser um cofre de metal pesado, com moldes de ouro incrustados, era apenas um monte de ferro velho, enferrujado. Eram peças de sucata, formas quebradas de rodas de carroça e ferramentas de lavoura, tudo coberto pelo cheiro de mofo e corrosão. Inês havia trocado as formas de cunhagem por essa sucata durante a noite, escondendo o verdadeiro baú na chaminé, entupida. O quê? O que é isso? Loureiro guinchou, caindo de joelhos na sujeira, a vingança antecipada se transformando em fúria pura. Não é isso. Onde estão os moldes, mulher? Inês deu um passo à frente, a expressão seca e inabalável. O que o senhor vê, senhor Loureiro, é o que o meu pai guardava. Sucata. Eu sou a filha do ferreiro, não uma ladra de ouro. Ela disse, a voz cheia da justiça de quem não tinha nada a perder. O que o senhor procura, talvez, nunca tenha existido. Talvez tenha sido apenas o seu desespero para reaver uma ferraria que valia mais do que o senhor pensava. O delegado Ramos se levantou, limpando as mãos. Ele era um homem da lei, embora corrupto, e precisava de provas. Ele não podia prender uma viúva com 3 filhos por causa de sucata. Sua frustração era visível. A senhora está nos subestimando, Inês. O seu marido tinha negócios sujos. Ramos retrucou, mas a falta de provas o enfraqueceu. Loureiro, no entanto, não se conteve. Cego pela ganância e pela perda, ele se virou para Inês e tentou agarrá-la pelo braço. Você vai me dizer onde está? Você me roubou, sua miserável! A cena se tornou um rápido. Inês, apesar de ser mais magra, tinha a força do aço forjado por seu pai. Ela se afastou com um movimento rápido e o empurrou contra a bigorna, que ainda estava de lado, sobre as hastes de madeira. A bigorna balançou e caiu. Clang! O barulho do metal pesado batendo no chão fez as crianças chorarem e ecoou pelo sertão. O agiota caiu com um gemido, a bengala voando para longe. Ramos agiu, mas Inês já estava em movimento. Ela pegou a bengala do agiota e apontou para o buraco que Ramos havia acabado de cavar, o que revelou apenas a sucata. Delegado Ramos, ela disse, apontando a bengala como um fuzil, o senhor está procurando por ouro roubado que eu vendi para pagar o agiota. Mas o que o senhor acabou de descobrir é que a única promessa quebrada aqui é a de um homem que vendeu uma forja, sabendo que ela escondia um segredo. Ramos se aproximou dela, os olhos cheios de ódio. Ele não se importava com o ouro, ele se importava com a sua autoridade. Você me ameaça, mulher. Eu o lembro da lei, delegado. Inês rebateu sem tremer. Eu paguei a dívida. O senhor não tem mandado para revirar a minha casa e intimidar os meus filhos. Se o senhor não sair agora, vou até o coronel Costa e contarei que o seu capataz foi visto aqui, na ferraria do Lobo, no meio da noite.
Ramos hesitou. Ele não queria envolver o coronel. A hierarquia social da fazenda era rigorosa e a corrupção funcionava nas sombras, não à luz do meio-dia. Ele pegou Loureiro, que ainda gemia no chão. "Vamos embora, Loureiro. Não há nada aqui, além de lixo", Ramos disse, arrastando o AJ para fora, derrotado, mas com o coração ainda em chamas pela vingança. Inês observou-os ir, o calor seco do fogo da forja contrastando com o suor frio que escorria pelas suas costas. Ela o havia vencido a primeira batalha, mas a guerra não havia terminado. Loureiro se virou na porta da pau a pique, seus olhos injetados de raiva. Ele cuspiu na poeira e gritou: "Isso não vai ficar assim, Inês. Você não sabe com quem está se metendo. Eu vou te fazer rezar por este dia." As crianças vieram correndo. Clara e João a abraçaram. Sofia, a pequena, ainda chorava, agarrada ao vestido de chita desbotada da mãe. Inês se agachou e as abraçou forte, sentindo o alívio esmagador daquele milagre de sorte. O delegado Ramos e Loureiro se foram, mas Inês sabia que eles não haviam acabado. A sua vitória tinha sido apenas um adiamento, e o verdadeiro segredo ainda estava escondido no buraco entupido da chaminé. Ela olhou para o topo da chaminé, onde o baú das formas de cunhagem estava escondido, misturando-se à sujeira e ao mofo. Ela o havia usado a lei e o medo social como arma, mas o que ela faria com o ouro que ainda estava lá? A próxima etapa seria a mais difícil, pois ela precisava fazer o ouro desaparecer ou torná-lo legítimo. O alívio da vitória era tão efêmero quanto o brilho de uma lamparina na escuridão. Inês sabia que Baltazar Loureiro e o delegado Ramos voltariam, trazendo consigo não mais a lei, mas a violência pura do sertão. A forja, agora equipada com carvão, precisava parecer funcional. Inês trabalhou como uma possessa. O cheiro de mofo e ferrugem foi gradualmente substituído pelo odor pungente do carvão queimado e do metal aquecido. Ela se tornou a ferreira, a única maneira de disfarçar a sua verdadeira missão, livrar-se do segredo na chaminé. Ela começou a forjar as ferramentas mais simples, pregos, ferraduras pequenas para mulas de carga, objetos de baixo valor, mas de alta necessidade. A cada martelada, ela se sentia mais conectada ao ofício de seu pai e mais distante da miséria. Seu amuleto de pedra do rio, o plant, estava sempre em seu pescoço, frio contra a pele quente. O problema era o ouro. Derreter tudo em pepitas disformes e vender de uma vez levantaria a suspeita que Ramos procurava. Inês teve uma ideia. Entre o ferro velho, que havia usado como isca para o delegado, ela encontrou um pequeno molde decorativo que seu pai usava para fazer fivelas de cinto. Se ela misturasse o ouro com um pouco de cobre, ele perderia a pureza, mas se tornaria mais fácil de vender aos poucos, disfarçado como parte de um adorno. Ela faria um lote de fivelas e as venderia em um município distante. O calor seco da forja era a sua única amiga, mas a cada batida do martelo, Inês sentia que estava assinando uma confissão. Ela subiu na chaminé, sentindo o cheiro úmido do entulho e o mofo na ponta dos dedos. Ela retirou o baú das formas de cunhagem. As formas em si eram a prova mais condenatória. Ela não podia simplesmente jogá-las fora, pois eram rastreáveis. Ela precisava destruí-las. Inês fez a sua promessa. Aquelas formas nunca mais seriam usadas. Ela as aqueceu até ficarem em brasa, e com o martelo pesado, ela as martelou incessantemente, distorcendo cada entalhe, quebrando cada molde em pedaços irreconhecíveis. O som era ensurdecedor, mas era o som da justiça que ela estava fazendo com as próprias mãos. O metal derretido, deformado, caiu na água, chiando e levantando uma nuvem de vapor. Enquanto isso, Loureiro, consumido pela vingança e pela ganância, não se contentou. Ele começou a espalhar rumores por Diamantina de que Inês estava envolvida com o contrabando de ouro. Ela tem um segredo na forja. O marido dela era parte do esquema. O delegado Ramos acoberta a viúva por dinheiro.
Os sussurros, a poeira social começaram a se acumular. Ninguém queria comprar nada da ferraria do Lobo. As pessoas desviavam o olhar de Inês, temerosas de se envolver com a ira do agiota e a corrupção do delegado. O desespero retornava, não da pobreza, mas do ostracismo. Em um dia, Clara voltou da venda, chorando. Mamãe, a dona do armazém disse que não podemos mais comprar nada. Ela disse que a senhora tem sangue sujo. Clara disse, agarrada à chita desbotada de sua mãe. Inês sentiu a picada da injúria. Ela tentou rezar, mas as palavras não vinham. Ela era agora uma pária, marcada pelo segredo que não havia revelado. O sertão era grande, mas o preconceito era maior. Inês, impulsionada por uma nova fúria, decidiu que não fugiria mais. Ela tinha as fivelas de cinto, misturadas com o ouro puro e cobre. Ela iria à forja principal da cidade, bem no centro de Diamantina, e venderia suas fivelas de uma vez. Seria um desafio público à reputação de Loureiro. Ela pegou as fivelas e seu amuleto do rio. Antes de sair, ela olhou para os filhos. Vamos resolver isso agora. A promessa de ter uma vida nova não será quebrada por mentiras. No centro da cidade, o cheiro de incenso das igrejas misturava-se ao odor de cavalo e carvão. Inês entrou na forja de Antônio, o mais respeitado ferreiro da região, um homem que conhecia seu pai. Antônio inspecionou as fivelas. Ele notou a qualidade do trabalho e o brilho incomum do metal, que parecia mais rico do que o latão comum. Isso é bom, Inês, mas este material é incomum, tem um brilho forte demais, ele disse, olhando-a com cautela. Inês respondeu com firmeza. É uma liga nova, mais resistente. Meu pai a usava. Preciso do pagamento agora. Meu nome está sendo sujo por Loureiro e preciso de testemunhas de que estou vendendo material de lei, feito com o suor do meu trabalho. Neste momento, Baltazar Loureiro entrou na forja, seguido pelo capataz Chico, que carregava um chicote enrolado. O agiota sorriu ao ver Inês. Olhem só, a viúva ladra, vendendo o segredo de seu marido em público, gritou Loureiro para os curiosos. Ela tem moldes de cunhagem na ferraria do Lobo, ela está fazendo moeda falsa. O tumulto começou, a multidão se formou, os rostos secos e desconfiados. Loureiro viu a oportunidade para a sua vingança. O agiota se aproximou de Inês, e o olhar em seus olhos prometia não apenas a ruína, mas a morte. O ouro que você vendeu para pagar minha dívida era roubado, e estas fivelas são prova de que você é uma falsificadora. Delegado Ramos vai adorar encontrar essas peças. Ou foi inevitável. Loureiro tentou agarrar as fivelas da mão de Inês. Ela as protegeu, mas o capataz Chico se moveu, tentando cercá-la. A briga atraiu a atenção de todos. Antônio, o ferreiro, tentou intervir, mas Chico o empurrou para longe. Inês estava encurralada, com os olhos fixos na ganância do agiota. Loureiro sorriu. Ele sabia que, mesmo que ela fosse inocente, o tumulto e a associação com moeda falsa acabariam com a sua reputação. Ela seria presa e ele teria de volta à ferraria do Lobo para procurar o segredo. Inês sabia que o desespero não a ajudaria. Ela precisava de um milagre de sorte. A forja de Antônio estava acesa, o carvão em brasa. Ela tinha que usar o fogo para provar a sua justiça. Inês não podia mais recuar. O havia escalado de uma discussão para uma ameaça física no coração da cidade. Loureiro, com a ganância pintada no rosto, tentou arrancar as fivelas dela. O capataz Chico avançou, o cheiro de suor e couro velho do seu chicote misturando-se ao odor de carvão e metal quente da forja. Inês agiu antes que Chico pudesse dar o primeiro passo. Com uma rapidez surpreendente, Inês se abaixou, pegou um punhado de poeira de carvão do chão e o jogou diretamente no rosto de Loureiro. O agiota gritou e cambaleou para trás, as mãos nos olhos. Chico hesitou por um segundo. Foi o bastante. Inês correu para a forja acesa, onde o ferreiro Antônio mantinha o cadinho com o fogo mais quente.
Ela segurava uma das fivelas feitas com a liga de ouro e cobre. Antônio, por favor, me dê as pinças. Inês exigiu, sua voz carregada de autoridade, forjada pelo desespero. O ferreiro, assustado, mas vendo a justiça nos olhos da viúva, entregou as pinças de metal. Senhores, vocês dizem que este material é falso? Inês gritou para a multidão, usando o martelo para bater na bigorna de Antônio, fazendo um som alto e ressonante que silenciou a todos. Moeda falsa se derrete com facilidade. O ouro de lei tem sua resistência. Vou provar agora que esta liga foi feita com o suor do meu trabalho. Ela pegou a fivela, que estava úmida do suor de sua mão, e a colocou diretamente no cadinho mais quente. O fogo lambeu a peça. Inês, sentindo o calor seco em seu rosto, apertou o amuleto de pedra do rio, buscando a força do pai. Loureiro, ainda esfregando os olhos sujos de carvão, gritou: "Isso é uma farsa! Ela vai queimar a prova!" Inês ignorou-o. Ela deixou a fivela ali por 1 minuto, expondo-a a uma temperatura que desintegraria qualquer bronze comum ou chumbo usado por falsificadores. Ela então a retirou com as pinças, o metal brilhando em brasa. Ela jogou a fivela incandescente em um balde de água. O vapor subiu, e quando Inês pegou a fivela, ela ainda estava intacta, com apenas um pequeno descoloração superficial, provando a qualidade da liga. O silêncio na forja era ensurdecedor. A prova de fogo havia funcionado. Este é o material do meu pai. Ferro forjado com pureza. Se a peça fosse falsa, ela teria se desintegrado ou ficado pegajosa. Esta fivela resistiu. Inês declarou, mostrando a peça à multidão. O delegado Ramos e o agiota Loureiro me acusaram, me ameaçaram, reviraram a minha casa de pau a pique, tudo porque o senhor Loureiro me vendeu uma forja que ele achava que valia mais, e agora me persegue por vingança e ganância. Loureiro, vendo que a multidão começava a se virar contra ele, tentou fugir. Mas o ferreiro Antônio e outros homens o detiveram. Inês, sentindo o odor de mofo do seu próprio vestido chita desbotada e a dignidade que ela recuperara, não parou. Ela precisava de um milagre final. O delegado Ramos e Loureiro tentaram confiscar o único objeto de valor que me restava, minha bigorna, alegando que ela escondia um segredo. A bigorna, o objeto que meu pai usava para forjar honestidade. Inês pegou a pequena bolsa de moedas que havia usado para pagar a dívida, aquela que Loureiro havia recolhido do chão. Ela a jogou de volta para o agiota. Aqui está o seu dinheiro, e a minha promessa para vocês é esta. O dinheiro que usei para pagar a dívida era ouro que meu pai havia guardado para minha família. Um pedaço que eu derreti e vendi. Mas o que o senhor Loureiro realmente me vendeu não foi uma forja, mas uma sentença de morte. Se o segredo desta forja realmente fosse a moeda falsa, Loureiro não teria tentado recuperá-la, antes mesmo de eu dar o primeiro golpe de martelo. A multidão agora estava completamente a favor de Inês. O drama social havia se transformado em uma luta pela justiça local. No meio do tumulto, o delegado Ramos chegou, galopando em seu cavalo, atraído pelo barulho. Ele viu Loureiro sendo contido e Inês, a viúva de chita desbotada, sendo aclamada. "O que está acontecendo aqui?" Ramos gritou, a voz seca e autoritária. "Delegado", Inês disse, com um sorriso triste. "Seus métodos de cobrança foram questionados em público. Eu paguei a minha dívida. Minhas fivelas foram testadas e são de lei. O povo viu a ganância do agiota e a sua perseguição ilegal." Ramos olhou para Loureiro, que estava pálido. A corrupção só funciona no escuro. A luz do fogo e o público de Diamantina eram as testemunhas. Ramos não podia prender Inês sem se comprometer com o coronel Costa. Ele pegou Loureiro pelo braço. "Você me envergonhou, Loureiro. Vamos embora." "Você resolve suas pendências por meios legais." Eles saíram, deixando a poeira para trás. Inês havia vencido, não pela força, mas pela inteligência e pela forja do pai.
Ela olhou para a fivela ainda quente, sentindo o cheiro úmido da água. O desespero havia se transformado em um sopro de esperança. Inês, a mãe viúva, olhou para a fivela. Ela sabia que tinha que vender o resto das fivelas rapidamente, usar o dinheiro para reconstruir a pau a pique e dar o que comer aos seus filhos. O verdadeiro segredo, as formas de cunhagem destruídas, estava seguro no buraco da chaminé. O ouro que restava no pacote de couro era agora a sua reserva. Ela tinha provado a sua justiça em público, mas a vingança de Loureiro ainda era uma ameaça iminente. Ela sabia que ele não pararia. A única forma de sobreviver era se tornar uma lenda na forja, transformando o segredo em sustento sem que ninguém soubesse a origem daquele brilho incomum.